Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme a hora que estejam a assistir a mais um vídeo do nosso curso de fotografia. Neste caso, dedicamos-nos ao equilíbrio de brancos. Vamos rapidamente falar sobre a origem desta definição, sem entrar em grandes detalhes da física. Enfim, a luz visível, para nós, humanos, é formada por radiações eletromagnéticas que estão contidas num chamado espectro óptico. De todo o espectro possível das radiações eletromagnéticas, estamos aqui a ver desde os raios cósmicos até, enfim, estes raios de frequência extremamente baixa, há aqui, pelo meio, um espectrozinho mais pequeno, que é o tal espectro que contém a luz visível pelo olho humano, que vai desde então dos raios ultravioletas aos raios infravermelhos. Esta escala corresponde a uma outra escala, chamada a escala Kelvin, que é uma escala de temperatura de cor, que relaciona a temperatura de um objeto quando esse objeto, um objeto negro a 0 graus absolutos, portanto é negro quando está essa temperatura, de 0 absoluto, com as componentes cromáticas que este objeto emite quando está elevado a essa determinada temperatura. Existe assim então a escala Kelvin. E normalmente é medida nesta faixa aqui que está, entre os 1800 kelvins e os 16.000 kelvins. A visão humana interpreta razoavelmente bem as cores, independentemente das fontes de luz que as iluminam. Ou seja, as fontes de luz também têm, sobretudo têm, estas componentes cromáticas. E a nossa visão, à medida que vemos as imagens, independentemente de qual a fonte que está a iluminar, seja uma fonte natural, seja uma fonte de luz artificial, como usamos à noite, por exemplo, e nós interpretamos bem, o nosso cérebro compensa, digamos assim, as componentes cromáticas da fonte de luz para nos traduzir e para nos dar essa leitura quase imediatamente. E, portanto, razoavelmente bem, digamos assim. É evidente que quando vemos uma imagem ao pôr do sol é diferente quando a vemos a meio do dia, e ainda bem, sim senhor, mas apesar de tudo interpretamos razoavelmente bem. Assim como quando vemos com uma luz branca ou com uma luz fria, também o interpretamos razoavelmente bem. A mesma coisa já não acontece com as câmaras fotográficas. Às vezes têm mais algumas dificuldades, sobretudo em situações de luz artificial. O equilíbrio de brancos, portanto, essa configuração que existe nas câmaras, tem por objetivo que uma imagem tenha as mesmas componentes de cor, independentemente da temperatura de cor da fonte que as ilumina. Por vezes é necessário determinar manualmente o equilíbrio de brancos da câmara, que conforme as condições de luz ou até do próprio ambiente. Temos então, habitualmente, depende das câmaras, mas são mais ou menos as definições que existem nas nossas câmaras. As definições de luz tungstênio ou incandescente, as definições para luz fluorescente, embora as luzes fluorescentes são muito variáveis. Quando vamos ao supermercado vemos também, e agora já é frequente vermos até, digamos, as características das lâmpadas que estamos a comprar, seja iluminação LED, seja fluorescente, qual a temperatura de cor, mesmo em kelvins. Muitas das vezes até aqui há pouco tempo vimos só luz branca, luz fria, já não era mau. Agora vemos mesmo inclusivamente a temperatura de cor. Portanto, é esta escala que aqui está em baixo. Dizia eu que mesmo quando definimos a luz fluorescente como fonte de luz nas nossas câmaras, ora bem, depende muito de que luz fluorescente nós estamos a usar. Portanto, este aqui é muito falível. Aqui a luz natural, digamos assim, a luz do sol, a luz de flash, que é uma temperatura ligeiramente superior, e depois, à medida que o tempo vai nublando ou que estamos à sombra, a temperatura ainda é superior. Reparem que nós, quando chamamos luz fria, até nos podia enganar, porque em kelvins a escala está nos valores mais altos. E quando chamamos luz quente, ou tonalidades mais quentes, os amarelos e os laranjas, temos tonalidades mais baixas. Portanto, não fazer confusão com estas. Aliás, estamos em fotografia e quase tudo na fotografia as escalas estão muitas vezes invertidas. Mas não fazer confusão com, digamos, estes valores numéricos, quanto mais altos forem, quase nos podiam induzir a que maior seria a temperatura. Ou as luzes mais quentes, como nós chamamos, digamos, em linguagem mais corrente. Pois não é assim, é exatamente ao contrário. Como eu costumo dizer a brincar, é ligeiramente ao contrário.
Para corrigir então o equilíbrio de brancos, a câmara vai adicionar as componentes de cor complementares às que são predominantes da fonte da luz que os ilumina, ou seja, vai compensar essas componentes para equilibrar os tons neutros. Por exemplo, numa imagem obtida com luz incandescente e sem correção, se a câmara não conseguisse corrigir automaticamente, os tons neutros ficariam alaranjados. E estes exemplos que eu vou dar aqui, aviso já que são um bocadinho exagerados, que é para nós percebermos o que é que se está a passar. Bom, então o que é que faz a câmara? A câmara vai adicionar a componente de cor complementar. E quando fizermos essa imagem com o equilíbrio de brancos correto, a câmara adicionará um tom azulado, azul ciano, que quando se misturam vai neutralizar então aquele laranja, vai transformar o laranja num cinzento. Por exemplo, nesta imagem que aqui está, imaginem que a câmara não tinha terminado bem o equilíbrio de brancos, e eu aqui em alguns exemplos que estou aqui a mostrar, enfim, também eu próprio os exagerei para efeitos demonstrativos. E imaginem que era esta a imagem que a câmara tinha obtido. E o que é que acontece? Quando corrigimos o equilíbrio de brancos, era exatamente necessário a câmara adicionar uma componente azul para neutralizar todos estes laranjas, uma vez que estas paredes eram brancas e não alaranjadas ou amareladas como estão aqui. Portanto, ao adicionar esse componente, o branco transformou-se em branco, voltou a ser branco, digamos assim. De igual forma, numa situação de tempo muito nublado, se a câmara também não corrigisse, a imagem obtida poderia ser esta, ou qualquer coisa deste género. E aqui, por exemplo, também é uma das definições em que a câmara pode ser muito falível, porque é um dia nublado. Um dia nublado pode ser muitas temperaturas de cor, não há uma temperatura de cor correta. Há ali uma gama, mas em que a variação é muito grande. Portanto, aqui o que a câmara ia fazer era exatamente o contrário do exemplo anterior, portanto, adicionar um laranja de forma a neutralizar aquele azul que estava ali a mais. Claro que estes exemplos, como já disse, são exagerados, mas são para melhor visualização dos efeitos que a câmara faz. A maioria das correções necessária é bem mais ligeira, nem sequer é tão drástica, digamos assim. Imaginem agora esta fotografia, por exemplo, está um bocadinho, nós estamos num tempo muito nublado, e se calhar esta seria a correção mais adequada. Reparem que aqui os brancos já voltaram a ser brancos. E se calhar era isso que nós veríamos, digamos, nesta situação. Ou às vezes até pode ser exagerado e não resulta como nós gostamos. Como por exemplo aqui. Já passámos para a situação contrária. E nem sempre queremos, obviamente, o equilíbrio de brancos correto. Por exemplo, nesta situação, imaginem que a câmara se tinha esforçado e tinha conseguido este resultado nesta fotografia. Mas não era isto que nós estávamos a ver, perdendo assim esse porventura bom trabalho da câmara, que a câmara tivesse feito, ou de facto neutralizar todas as cores muito alaranjadas da temperatura de cor típica destes fins num final de dia, de um pôr do sol. E se a câmara tivesse corrigido, dizia eu, muito bem esses tons, nós perdíamos um bocadinho o ambiente daquilo que estava a ser fotografado. Eu costumo dar também o exemplo, aquele casario típico algarvio, numa situação deste género, de pôr do sol, quando nós o vemos nessa situação, as casas brancas típicas do Algarve não estão brancas, estão amareladas também, contaminadas com essa temperatura de cor. Ora, se a câmara fizesse um trabalho perfeito, o que nós faríamos era transformar essas tonalidades quentes do fim do dia, e que são tão agradáveis à vista, para quem gosta, neutralizá-las e passavam a estar as casas brancas como se fossem fotografadas a meio do dia, ou seja, perdíamos o ambiente. Portanto, não queremos esse trabalho também tão perfeito. Vamos então ver aqui qual era a situação que eu, de facto, estava a ver quando fiz esta fotografia. Era uma situação próxima desta. Estava, de facto, um dia com alguma nubosidade também lá ao fundo, que ainda por cima, portanto, alaranjava ainda mais essas tonalidades. E, portanto, o resultado era este. Ora, evidentemente que depende também um bocadinho do gosto das pessoas. Não sei, quando eu tenho mostrado esta fotografia em sala, às vezes as pessoas dizem que gostam mais desta. Pois isso não está em causa. O que está em causa aqui é fazer a correção que tiver que ser feita e depois
enfim, o gosto continua a ser nosso e podemos exatamente fazer o equilíbrio ou o desequilíbrio de brancos a nosso belo prazer. Na escala, existe também uma escala manual do equilíbrio de brancos. Já agora aqui repito também outras escalas, ou um conjunto de definições que podem estar numa das nossas câmaras, depende dos modelos, em que temos o Automatic White Balance, portanto o equilíbrio de brancos automático, e aqui duas definições em que podemos personalizar a escolha do equilíbrio de brancos. Nesta definição aqui podemos introduzir exatamente o valor em kelvins. Portanto, para quem tenha muita experiência já sabe, olha para aquele tempo que está meio nublado e diz logo, isto são à volta dos 7000 kelvins, por exemplo, e introduz o valor manualmente ou outro valor qualquer. Ou este personalizado é para ser utilizado com um disparo da câmara que é feito exatamente para esse propósito. Portanto, aí cada um de nós tem que ver os manuais do respectivo material que tem. No caso, as minhas câmaras têm essas definições, em que eu tenho um disparo à disposição, depois de configurar o equilíbrio de brancos para isso, e esse disparo vai ser feito em conjunto depois, ou com um cartão cinzento, em que eu vou encher, digamos, a minha imagem com esse cartão cinzento próprio para isso, ou com um disco também de definição de equilíbrio de brancos que se pode pôr, que se pode encaixar, enroscar na ponta da objetiva, portanto no sítio dos filtros, na rosca dos filtros, e dizia eu, esse disparo é feito para a câmara com uma dessas referências, conseguir determinar o equilíbrio de brancos da luz que entretanto está a entrar pela objetiva. Depois temos todos os outros que já falámos antes, desde o tungstênio, fluorescente, luz de dia, por aí fora. Há alguns deles, como eu já disse, um bocadinho falíveis, como sejam estes aqui, da sombra, do nublado, e como seja o fluorescente. Nem sempre estes acertam. E as câmaras, obviamente, também estão cada vez mais inteligentes e o equilíbrio de brancos automático também funciona cada vez melhor. Ainda assim, muito falível, porque também ele pode ser enganado com as próprias cores daquilo que estamos a fotografar. Se estivermos a fotografar relva, é uma coisa; se estivermos a fotografar terra vermelha, por exemplo, é outra. E portanto a câmara não sabe se era relva, se aquilo que estávamos a fotografar se era verde, se era vermelho, se era o que for, e isso pode enganá-la na determinação automática do equilíbrio de brancos. Como eu já disse, já expliquei aqui o 1 e o 2. E ao definir manualmente o equilíbrio de brancos, qual é a vantagem? Obtém-se uma consistência ao longo das fotos feitas nas mesmas condições de luz, sem depender da escolha automática feita pela câmara foto a foto. É uma das vantagens aqui. Se a luz não mudar, todas as fotos têm o mesmo equilíbrio de brancos, enquanto quando escolhemos o modo automático, como eu disse também, depende do motivo que estamos a fotografar, e de foto para foto podemos incluir mais verde, por exemplo, em paisagem, mais verde da relva, ou seja, do que for, do campo, ou mais azul do céu, e isso vai, essas duas fotos que são feitas quase seguidas, por hipótese, podem ter equilíbrios de brancos automáticos determinados pela câmara, diferentes, sendo que a luz é a mesma. Ora, se a luz é a mesma, o equilíbrio de brancos deveria ser o mesmo. Portanto, quando definimos manualmente o equilíbrio de brancos, uma das vantagens é obter consistência das fotos feitas nas mesmas condições de luz. Por outro lado, como também já falámos, o equilíbrio de brancos pode ser usado como ferramenta criativa, podendo, depois nós, a nosso gosto, ambientar a foto conforme a nossa própria intenção. É evidente que aqui, uma das coisas que é importante é termos um ponto de partida em que o equilíbrio de brancos era o correto, e depois, a partir daí, a fotografia é nossa, podemos fazer aquilo que bem entendermos. Quando definimos também uma configuração personalizada, temos uma escolha mais fina e não apenas aquela do conjunto das pré-configurações que já falámos, como já dei o exemplo que são falíveis, como a configuração para tempo nublado ou para luz fluorescente. Para quem fotografa em RAW, a correção pode ainda ser integralmente aplicada depois em pós-produção, com um software, com Photoshop ou outro Lightroom ou com peça de software equivalente, de forma um pouco mais eficiente do que em JPEG. Sendo que, apesar de tudo, em JPEG também se consegue corrigir razoavelmente bem esta característica. Mas em RAW conseguimos uma correção integral, como se fosse feita na câmara. Neste caso, deve ser feita uma foto com cartão cinzento,
o chamado cinzento 18%, que vai servir de referência, ou seja, de padrão, para que o software de edição possa fazer a correção. No fundo, o que é que vai acontecer? E eu vou dar depois um exemplo aqui a seguir, de fotos feitas até em campo. O que vamos levar é uma fotografia com aquilo que a câmara, ou que o software conhece, perdão, que o software vai conhecer, ou que nós vamos dizer ao software, que não deveria estar contaminado com componentes de cor, devia ser um cinzento puro, portanto qualquer coisa que varia entre o branco e o preto, mas sem nenhuma componente cromática. Vamos dizer à câmara que isso assim acontece, e a partir daí a câmara faz a correção. Se determinar que aquele cinzento está um bocadinho para o vermelho, ou está um bocadinho a fugir para o laranja, ou para o azul, ou para outra cor qualquer, vai adicionar a toda a fotografia as componentes que vão corrigir essa contaminação, de forma a que esse cinzento passe a ser cinzento novamente e todo o resto da foto passa a neutralizar eventual incorreção do equilíbrio de brancos. E depois, a partir daí, aplicamos exatamente as mesmas correções para outra fotografia. E eu vou já passar a uma outra parte, não agora aqui digamos em PowerPoint, mas vou mostrar no Lightroom como é que isso se faz. E vamos então ver agora como é que podemos corrigir o equilíbrio de brancos numa situação de fotografia, por exemplo, na natureza, em paisagem ou assim, em situações em que, de facto, a nossa luz não está muito bem pré-definida, não corresponde a nenhuma daquelas pré-definições que a câmara contém. Por exemplo, aqui temos um dia nublado, mas como eu vos tinha dito, os dias nublados, enfim, dependem. A temperatura de cor é muito variável, não podemos confiar exatamente quer na terminação automática, quer na pré-definição de tempo nublado. E aqui peço-vos para não ligarem muito à qualidade das fotografias, não é isso que está aqui em causa. O que está aqui em causa é corrigir o equilíbrio de brancos. O que é que podemos fazer então na natureza? Em muitos casos, existem alguns elementos na natureza que nós podemos utilizar porque sabemos que serão neutros. Não é propriamente o caso daqui, não é muito fácil, mas não é por acaso que muitas das mochilas de equipamento fotográfico têm o fundo cinzento. Agora, infelizmente, anda uma moda de tornar estes fundos aqui nem sempre cinzentos, alguns laranjas e, enfim, cores que não servem para o efeito que vamos aqui falar. Mas quando temos as mochilas com fundos cinzentos, eu repito, não era por acaso, era porque nos dá jeito também para este efeito que aqui está. É a tal referência. Nós podemos abrir a nossa mochila, fotografá-la com a luz que está a expor, que vamos fazer as próximas fotografias, e utilizá-la a partir daí como referência para as outras fotografias. Portanto, esta é apenas uma fotografia de referência. Nós tínhamos um elemento cinzento. Se não tivermos o cartão cinzento, o tal cartão de 18%, temos, por exemplo, o interior da nossa mochila, e vamos utilizá-lo, neste caso aqui, utilizando o programa Adobe Photoshop Lightroom, para corrigir o equilíbrio de brancos das restantes fotografias. Como é que isso se faz? Muito rapidamente, aqui no painel básico. Este não é um curso de Lightroom, mas é só para verem como é que isto pode funcionar. Temos aqui, para a determinação do equilíbrio de brancos, este conta-gotas, este seletor de equilíbrio de brancos, onde nós vamos apontar alguns na fotografia, alguma coisa que nós saibamos que deveria ser neutra em termos de cor. Por exemplo, lá está, aproveitarmos a nossa referência aqui, que é, neste caso, o interior da mochila. E aqui, qualquer um destes pontos, é evidente que isto depois vai variar um bocadinho, mas serve pelo menos como ponto de partida e que depois podemos corrigir um bocadinho ao olho, digamos assim. Mas aqui é um bom ponto de partida. Vamos então escolher aqui um tom neutro, aplicar a esta fotografia, e a partir daqui esta fotografia ficou corrigida. Vamos ver as outras, como eu estava aqui há pouco. Reparem aqui, eu tenho nestas fotografias que estão aqui seguidas, todas elas estão como fotografado, portanto eu não me corrigi ainda o equilíbrio de brancos. Esta também, não me corrigi ainda. Reparem, uma das coisas que podemos ver quando temos dúvidas como é que estará o equilíbrio de brancos é puxar pela saturação e ver para onde é que a fotografia vai começar a fugir.
Reparem aqui, por exemplo, naquilo que deveria ser branco, tem aqui umas tonalidades um bocadinho estranhas. Claro que neste tipo de fotografia, eventualmente até poderíamos gostar deste resultado, mas poderia também, como já vamos ver em exemplos seguintes, dar-nos um resultado não tão aproximado ou não tão a gosto. E precisarmos mais desta técnica que estou aqui a descrever. Estava eu a dizer, já corrigi então esta fotografia, portanto passei do como fotografado, vou aqui voltar atrás, vou repetir este processo. Este foi a fotografia original, vou aqui ao meu seletor de equilíbrio de brancos, escolher um ponto neutro, apliquei, esta fotografia à partida está corrigida e vamos aplicar agora, selecionando as outras fotos todas, que foram obtidas com a mesma condição de luz. Às vezes, atenção que neste tipo de dias nublados, ou em que de vez em quando há umas abertas, 10 minutos depois, ou menos às vezes, a luz já mudou, portanto é preciso atenção a isso. Repito, estas fotografias foram obtidas nas mesmas condições de luz e agora no Lightroom mandar sincronizar estas fotografias. E vou apenas mandar sincronizar o quê? Neste caso, o equilíbrio de brancos. E, portanto, tendo esta como referência, ele vai aplicar o mesmo equilíbrio de brancos a todas as outras automaticamente. Podiam ser 500 que demorava o mesmo tempo a fazer. E a partir de agora eu tenho estas fotografias com o equilíbrio de brancos corrigido, e a partir daqui poderia selecionar a minha fotografia e podia começar então a revelá-la com mais detalhe. Enfim, estou a fazer isto também muito à pressa e posso chegar à conclusão até que nem estou a gostar, mas tenho um ponto de partida. Eventualmente aqui se calhar já está a fugir um bocadinho para estes tons, eu se calhar agora já corrigiria aqui qualquer coisa, mas ou está aqui um bocadinho verde demais, em demasia, enfim, eu posso a partir de agora também fazer as minhas correções, tenho a referência, tenho o ponto de partida. Repetindo, se não tivermos mais nada, temos pelo menos, em muitos dos casos, as nossas mochilas ou o interior das nossas mochilas, se não tivermos o tal cartão cinzento. Vamos agora a uma outra situação onde nos esquecemos ou não temos uma mochila com estas características ou nos esquecemos de a fotografar para ter como referência. Por exemplo aqui. Claro que aqui eu já estraguei um bocadinho a fotografia, mas vejo muitas vezes por aí fora publicadas fotografias com este tipo de problema, digamos assim. E sobretudo quando temos algumas tonalidades que nós conhecemos, como por exemplo aqui, sabemos o que é que isto deveria ser, é mais fácil nós logo estranharmos o que é que não está aqui bem. Isto aqui deveria ser branco e se nós olharmos não é preciso sequer muita atenção, vemos que este branco não está muito branco. É muito vulgar, eu farto-me ver fotografias deste género com problemas deste género, exatamente, com problemas de equilíbrio de brancos. E quando os brancos, o equilíbrio de brancos não serve só para que o branco fique branco. Todas as outras áreas da fotografia estão contaminadas com as mesmas componentes que estão aqui, digamos, a estragar este branco. Mais uma vez vamos aplicar aqui a tal técnica, porque neste caso nós, embora nos tenhamos esquecido de fazer uma fotografia com uma referência, com o tal cartão cinzento, apesar de tudo temos aqui muitas referências, temos aqui zonas que sabemos que deveriam ser neutras em termos de cor. Então vamos aplicar aqui o nosso conta-gotas. Reparem, podem ver aqui nesta área da imagem, neste navegador, qual será o resultado que aconteceria se eu escolhesse qualquer um destes pontos. Reparem como as cores estão a mudar, estão a ver. Se eu, por exemplo, escolhesse que este era o verde, que este verde era o meu tom neutro, obviamente não é verde, e o verde não tem mesmo nada de neutro, é muito. Reparem que o resultado lá em cima do lado esquerdo está com a cor complementar, com magenta. Estão a ver? Então, a fotografia fugiria toda para este lado. Isto só para dar um exemplo. Mas se eu for aqui, eu sei que isto deveria ser branco ou próximo do branco. Claro que, por exemplo, se eu for aqui já não é uma referência, porque esta pedra tem cor. Mas se for aqui uma destas zonas brancas, ou não pode ser uma totalmente branca, por exemplo, aqui é possível que o Lightroom não deixe, por acaso até deixou. Vou desfazer esta aplicação. Se estivesse totalmente branco, o Lightroom não deixaria, mas próximo do branco ou um cinzento, uma cor que eu saiba que deveria ser a minha referência, vou aqui picar e a partir daí este branco transformou-se em branco e todas as outras cores se transformaram, se foram corrigidas e desafetadas daquela componente que estava a contaminar. Estão a ver?
E a partir de agora seria o mesmo processo para as restantes fotos, caso eu as tivesse obtido na mesma situação de luz, ou então esta aqui até já está, digamos, razoável, não tem grandes problemas, ou então eu lá teria que fazer a mesma coisa, chegar aqui à procura de um sítio que fosse neutro em termos, que eu soubesse que era neutro em termos de cor, e aplicar a tal correção, e a partir daí a fotografia está corrigida. Mesmo para esta e por aí fora. Não está grande coisa. Acontece também, por exemplo, muitas vezes, nas fotografias de neve, lá está, que a câmara se engana por qualquer motivo. Mais uma vez aqui o que eu tenho a fazer é a mesma coisa. Também tenho, na neve, pode ser a minha referência. E já tenho aqui neutralizada toda esta componente. Espero que este vídeo tenha sido do vosso agrado e tenha ilustrado então, ainda que sucintamente, esta questão do equilíbrio de brancos. Muito obrigado e boas fotos.